Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz de silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Olá a todos vocês, uma boa tarde, né? Boa noite àqueles que assistirão após, né, a apresentação do nosso estudo. Estou muito feliz hoje pela oportunidade de nós estarmos encerrando nessa parceria que nós realizamos com a Rose, né, com a Rose Menezes e a Aline Lauria. Estamos encerrando o estudo do 8º volume da série psicológica, que é a nossa obra Vida, Desafios e Soluções. 11 capítulos, e hoje é o nosso último item do capítulo 11, o pensamento bem direcionado. Vamos refletir bastante sobre o pensamento. E a benfeitora traz propostas para a gente. Ela não coloca só, não pontua somente os desafios, mas também soluções para os nossos desafios. Este é o volume 8º da série psicológica, já quase na metade, não é verdade? No próximo sábado estaremos iniciando o 9º volume, depois eu vou mostrar para vocês qual é. Já cheguei a pontuar em algumas lives, para que vocês providenciem, ou baixar em PDF ou comprar. O ideal é que você tenha em casa o livro para ler, não é verdade? O em PDF, às vezes, a gente cansa a vista, tem dificuldade de fazer aquela leitura mais continuada.
E os livros da Joana de Ângeles, da série psicológica, a gente precisa ler assim lentamente, né? E compreendendo cada parágrafo que a benfeitora pontua para nós. Nesta obra do volume 8º, Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles apresenta de uma forma simples, acessível a todos nós. Ela aborda sobre os problemas humanos, à luz da doutrina espírita, com subsídio da psicologia transpessoal. Qual é o objetivo desse volume 8º? A gente compreender melhor, ampliar o nosso entendimento a respeito dos desafios, também das soluções para esses desafios, e, mais acima de tudo, minorar, né? Suavizar esses problemas que nós enfrentamos, né? Chamamos muitas vezes de dificuldades, aqui no contexto atual, por todos nós que estamos reencarnados. A gente sabe que Joana, no início desta obra, ela aborda sobre 4 grandes desafios. Depois a gente vai pontuar para vocês. Estamos iniciando. Eu trouxe aqui uma mensagem, deixa eu só postar aqui para a gente. E também dizer a vocês que eu estou gravando esta aula porque estarei viajando no sábado, mas ela será divulgada realmente no horário do nosso estudo. Mas vocês podem fazer comentários, se não puder fazer no chat, façam na parte externa, coloquem suas perguntas, suas dúvidas, eu assistirei assim que retornar e posso estar respondendo para vocês, tá? Qualquer esclarecimento sobre esta última aula. Então, hoje é o pensamento bem direcionado, é o último item do capítulo 11. Semana passada, a nossa amiga Aline abordou sobre a meditação. Então, vamos lá. Essa aqui é a obra, o 9º volume da série, a continuação. Nós vamos dar sequência. Amor, imbatível amor. Tá certo? Então, vocês podem estar providenciando. Do livro Vida Feliz, também por Joana de Ângeles, a nossa mensagem inicial. Mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doenças sempre padece de problemas dessa natureza. Quem apresenta a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Livro Vida Feliz, por Joana de Ângeles. Vocês podem baixar também essa obra em PDF todo dia, antes de fazer as suas leituras matinais ou antes de dormir. Você pode ler. Esse livro aqui são mensagens para que a gente tenha uma vida feliz. Esse é o desejo da benfeitora nesta obra. Na verdade, em todas as obras, né, de Joana de Ângeles. Então, assim, nós vamos conversar um pouquinho, vamos refletir. Eu sei que vocês não vão estar diretamente interagindo comigo no momento da aula, mas vocês vão poder pontuar depois sobre o pensamento bem direcionado. E eu me perguntei por que a benfeitora fecha esta obra com este item. Olha a importância do pensamento. E essa mensagem do Vida Feliz vai abordar justamente sobre o nosso pensamento bem direcionado. E nós precisamos nos perguntar: como é que nós estamos no campo mental? Como estamos os nossos pensamentos? Porque Joana pontua para nós nessa mensagem. Se nós irrigarmos o nosso pensamento com ideias edificantes, o nosso viver também será pautado com ideias, né? E com ações edificantes. Para bem viver, é preciso bem pensar. Né? Jesus nos ensinou e nos ensina. Vigia e ora, orai e vigiai.
necessários. Esse vigiar é o nosso pensamento, é vigiar, observar, perceber as nuances do nosso pensar, para que a gente promova realmente mudanças. É necessário. Como é que nós estamos administrando nossos pensamentos, nossas ideias? Como é que está o nosso panorama mental? A gente precisa estar pensando nessas questões. Então, a vigilância, ela é necessária no pensar, para que ela se externalize para a palavra, para o agir, para a nossa conduta. Vigiar o pensar e vigiar também o fazer necessário, dosando com nossos mais belos sentimentos. A oração é uma ferramenta poderosa ao nosso alcance. O bom pensamento é uma oração, sem articulação de palavras. Vamos então agradecer, vamos orar. Vou colocar aqui uma musiquinha para a gente fazer a nossa prece, tá bom? Vamos agora buscar um cantinho na nossa casa, um lugar que a gente possa se aquietar. Você pode colocar sua água para beber após. Pode ser uma garrafa, fique à vontade para dar para toda a família. Pode convidar quem você quiser para participar do estudo. Estamos conectados nessa rede virtual, mas assistidos espiritualmente pela nossa casa, né? Pelo Centro Espírita Tomás de Aquino, pelos amigos espirituais. Nós não estamos sozinhos. É um estudo, e todo estudo, ele edifica, ele instrui, ele promove mudança de comportamento, no sentido de engrandecimento. E hoje é o pensamento bem direcionado. Para isso, nós vamos elevar o nosso pensamento para conversar com Jesus, conversar com Deus, meus amigos espirituais. Nos recolher em oração, uma oração em forma de meditação. Esse olhar mais profundo para dentro de nós, também para nos perceber, nos acolher, nos abraçar, né? Desenvolver essa bondade amorosa também para conosco. Cada um pode fazer por si. Então vamos orar, vamos agradecer por mais um dia, mais uma semana, e elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos amigos espirituais, rogando amparo nesse momento para todos nós, para o nosso país, para o nosso planeta, para as vítimas do terremoto, que sejam acolhidas e amparadas pelos braços amorosos dos amigos espirituais, dos enfermeiros da espiritualidade, para todos aqueles que estão necessitando, para todos nós que somos necessitados. Senhor, acolhe-nos neste momento e nos ampara. Nos ajuda a compreender as orientações da benfeitora Joana nesta obra, e hoje em especial neste último item, fechando, encerrando esta obra, Vida, Desafios e Soluções, com a temática, o pensamento bem direcionado. Venha ao nosso encontro e que nós possamos também, Senhor, estar contigo. Sempre. Nos envolve, Senhor, e nos ilumina.
Somos gratos imensamente por esta oportunidade. Agradecemos imensamente. Nos conduz a partir deste momento. E que assim seja, amigos. Deixa eu só ajustar aqui. Botar para a gente colocar no final. Se der tempo, eu vou colocar para vocês uma meditação, tá? Vocês sabem que no item anterior, a Joana abordou sobre a meditação e ela ensina, né? E eu tenho certeza, eu não consegui assistir toda a live da Aline da semana passada, mas vocês assistiram. Ela nos orienta como meditar, como praticar a meditação de uma forma tão simples. E nessa forma de meditação, nós estaremos promovendo um saneamento no nosso campo mental e saneando, melhorando nossos pensamentos. E hoje ela vai finalizar com um pensamento bem direcionado. E a meditação é uma ferramenta poderosa para a gente trabalhar esse saneamento do nosso pensar. E assim, importantíssimo a gente, nós, nos conscientizarmos cada vez mais e assumir a responsabilidade pelas nossas atitudes e pelo nosso pensar, porque tudo começa no pensamento. É lá que tudo se inicia. E se o pensamento ele estiver bem direcionado, estou colocando aqui uma musiquinha ambiente que eu esqueci, vocês não estão ouvindo, mas eu estou. Então, se o pensamento ele é bem direcionado, a nossa conduta também será. Então, nós precisamos dar uma atenção, né? Precisamos refletir sobre essas questões. Esse aqui é o próximo livro que nós iremos estudar para quem entrou agora. É Amor, Imbatível Amor, tá? É o volume 9. Hoje nós estamos encerrando, tá? Vida, Desafios e Soluções, tá certo? Nossa mensagem inicial. Então, pensamento. A benfeitora ela começa conceituando, dizendo o que é pensamento. E essa definição de pensamento ela é bem ampla. É no sentido da vida espiritual. Porque Joana fala para o espírito imortal. Não só para o homem, mas para este ser imortal. Então, a definição de pensamento aqui, ela é ampla, é segundo os conceitos da doutrina espírita. Tá certo? Em Kardec a gente estuda. Então, a gente tem essa dimensão muito mais abrangente do que é o pensamento. Ok? Então, a gente ter essa compreensão nos possibilita nós sermos mais assertivos e galgar realmente nesse pensamento bem direcionado. O que é o pensamento? Né? O que é o pensamento? Quem é que pensa? E Joana pontua que é exteriorização da mente. O pensar é a exteriorização da mente, que independe do corpo físico. Porque quem pensa é o espírito. Então, o pensamento é a exteriorização da mente. E o nosso corpo irá fazer esse registro no campo físico, né? Através das nossas funções cerebrais. Essa exteriorização dessa mente, deste ser que pensa, será de acordo com o seu grau de evolução. Isso também, Joana, me chama a atenção. Nós aqui, reencarnados, estamos em processo, né? Em processo de educação, em processo de crescimento, aprendendo o bem viver. Então,
É bem óbvio que o nosso pensar durante 24 horas nem sempre ele é bem direcionado. Mas nós temos condições de analisar como é que nós estamos no contexto atual, nesse nosso pensar, nessa nossa forma de viver, de compreender a vida. Então, Joana, ela nos esclarece que para esse pensamento ele ser bem direcionado, esse ser que está pensando, este ser que está exteriorizando essa mente, ele precisa ser um ser em equilíbrio para que esse pensamento ele seja bem direcionado. Nem sempre nós estamos nesse patamar de equilíbrio. Mas se não estamos, como podemos ficar? E aí Joana vai dar aqui as diretrizes para este saneamento. Ela sabe, ela nos conhece da nossa condição evolutiva e dos nossos desafios. E ela pontua, ela traz soluções para esses desafios. Nós estudamos no início da obra, quando ela apresenta esta obra, e aí ela vai pontuar 4 grandes desafios que a criatura humana, ao chegar, ela já vai se deparar. O primeiro é nascer, né? É um desafio que a gente venceu, nós estamos aqui, nós nascemos. Não é verdade? O segundo desafio, que ela põe assim 4, mas temos em patamar menores, de menor escala, é a enfermidade. A enfermidade é um desafio que a gente não sabe como lidar. E de vez em quando bate na nossa porta. Então, nessa obra, ela nos equipa como que a gente pode, né, agir diante da enfermidade. E que é um processo natural da nossa evolução, do nosso grau de evolução. É um resultado também das nossas condutas anteriores, no passado. Okay? Então, às vezes, a gente já traz, né, essas enfermidades em potencial, que podem desenvolver ou não, vai depender das nossas atitudes. O outro grande desafio é envelhecer, né, gente? É envelhecer. É envelhecer, e aí nós temos a outra, que é o desencarnar, a morte. Não se fala sobre isso, a gente não quer falar, e a gente sabe que vai chegar para todos nós. E aí nós temos outros desafios num sentido mais, digamos assim, no nosso dia a dia. Né? Ela pontua no dia a dia. Nós temos aqueles pequenos desafios que nós precisamos superar. E o pensamento bem direcionado vai nos equipar para a superação desses desafios. E a gente precisa se perguntar, quem está desde o início estudando esta obra, acompanhando, o que eu aprendi com esta obra, Vida, Desafios e Soluções? O que eu consegui aprender? O que eu consegui agregar na minha vida? Essas são questões que a gente precisa se fazer, sem querer. Não é verdade? Que a gente precisa pensar sobre tudo isso. Então, o pensamento é força viva e atuante. O ser imortal, né? O espírito que pensa. E esse pensar irá refletir nas suas funções cerebrais. Pois o pensamento não procede do cérebro, mas do espírito. O cérebro, ele registra esse pensamento. Essa é a função dele. Registrar, decodificar,
externalizar através da nossa conduta. Tudo começa no pensamento. Quem gera esse pensamento é o espírito, é a sua mente, e vai exteriorizar. E nós vamos concretizá-los através de palavras, de ações, esse nosso pensar. Não é verdade? Então, assim, nós precisamos nos observar, nos conhecer, para averiguar, identificar, avaliar como é que está esse pensamento. Como está o meu panorama mental? Será que é bem direcionado? Ou durante 24 horas, já que a gente oscila nesse nosso pensar, e que patamar eu me encontro? Eu consigo direcionar melhor esse pensamento? Ou ele está muito mais descompensado, desequilibrado durante o dia? A gente se perceber é fundamental, identificar. Esse é um desafio que a gente precisa encarar de frente, não fugir dele. Para isso, a gente precisa trabalhar, e ela sinaliza em todas as obras da série, a meditação nos proporciona fazer esse processo de percepção, de identificação do nosso íntimo, do nosso ser, de como nós estamos. Nos perceber. Porque eu só posso modificar e transformar aquilo que eu conheço. E ela chama muita atenção nas obras que nós já estudamos, o conhecimento de si. Para o autoconhecimento e o autodescobrimento é necessário. E aí ela dá a solução, que a meditação é uma ferramenta poderosa para a gente conseguir realizar esse processo. Ok? Então, refletamos, pontuem, coloquem suas contribuições, podem colocar perguntas, se não no chat, naquela parte externa da live, e aí depois a gente pode estar conversando, eu posso estar dando uma olhada posteriormente, certo? Então, como é que nós estamos enfrentando nossos desafios? Uma outra questão para a gente pensar. Como é que nós estamos enfrentando? Como é que está o nosso viver aqui na Terra? Está pautado nos ensinos de Jesus? Joana nos esclarece que, de um modo geral, o ser humano da Terra, né, encarnado, tem um hábito de pensar, né, tem um mau hábito de pensar negativamente, de ocupar a sua mente com pensamentos desajustados. E ela diz que esse aí é um resultado, são consequências de nossas experiências em outras existências reencarnatórias. E ela chama de heranças, né, atávicas, de atavismos, condutas equivocadas, em decorrência das paixões, do vício, do apego. E aí nós desenvolvemos um pensar pautados nesse panorama de desajuste. A gente sai desse patamar muito, muito rapidamente. Então, quanto mais a gente se conhecer, mais nós vamos conseguir administrar melhor essas questões. E esses são os desafios que nós temos no nosso dia a dia. E a gente precisa fazer esse processo de interiorização para a gente se perceber e identificar essas nuances que perpassam pelo nosso pensar, pelo nosso sentir, e vai refletir na nossa forma de ser e de viver. Porque se o pensamento está desajustado, essa mente está em desequilíbrio e a sua conduta, portanto, também será desajustada, equivocada. Então, é necessário a gente fazer, né, essa autopercepção, essa autocompreensão, identificar essas nuances. Lá no Evangelho,
no capítulo 8º dos Bem-aventurados os que têm puro coração, nós temos uma lição que é pecado pelo pensamento. Recomendo a leitura dessa obra para complementar esse nosso estudo. Pecado por pensamento. Conforme os ensinos da espiritualidade, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma que pensa. E se nós somos imperfeitos, portanto, nós ainda pensamos no mal. Nos alimentamos da maldade. E às vezes a gente diz assim, eu queria mudar, mas não consigo. Porque precisa começar no campo mental essa mudança. Não é na conduta, é no campo mental. A partir do momento que muda no campo mental, a tua conduta será diferenciada. Ela não irá mais se repetir. E Joana nos ensina e nos esclarece que isso se tornou um condicionamento. Nós nos condicionamos a estacionar na maldade, no equívoco, no erro, no desajuste. E aí nós precisamos sair desse processo. É um processo adoecido. E a gente precisa se perceber. Ela pontua 3 níveis, lá ela não, o Evangelho. 3 níveis desse pecado por pensamento, desse pensar no mal. 3 níveis. E a gente pode ler, eu vou pontuar aqui para vocês resumidamente, e você se enquadrar aí. Qual desses você pode se enquadrar durante o seu dia a dia? O primeiro nível é aquele que nem sequer concebe a ideia de pensar no mal. Esse já está progredindo, já está esclarecido. Nem sequer consegue pensar no mal. Ele não concebe essa ideia. O segundo nível é aquele que pensa no mal, mas ao mesmo tempo ele repele aquele pensamento no mal. Esse está em via, né, de progresso. Está em progresso, está em processo de esclarecimento, está aprendendo a desenvolver melhor o seu pensar. Mas tem aquele que está no terceiro nível, que ele pensa no mal e se compraz na maldade. Como é que nós estamos dentro desses 3 níveis apresentados pelo Evangelho? Estou fixado mais em qual nível no meu dia a dia que eu estou fixada, estacionada, durante o dia de 24 horas? Vamos refletir. Eu acredito, não sei se vocês concordam, que nós oscilamos nos 3 níveis. Tem momentos que nós somos um anjo de candura. Nós não estamos com pensamento no mal. A gente está bem, está na zen, né? Mas rapidamente a gente sai desse patamar e começa a ter uns pensamentos não muito bons. A gente repele, daqui a pouco não consegue mais repelir. Aí vai para a maldade, daqui a pouco sai da maldade, se arrepende e volta para aquele outro patamar. Oscilando nos 3 níveis. Mas a gente precisa se perceber. E eu fiz essa análise a partir de mim mesmo. E comecei a fazer o quê? Um trabalho de estacionar mais no segundo nível. Repelir. Não, pode parar. Não é isso que eu aprendi. Não é isso que Jesus me ensina no Evangelho. Que a doutrina nos esclarece, não é dessa forma. Okay? E aí você vai fazendo esse treino, essa autotransformação. E é no campo mental que tudo começa. No campo mental.
Então, a gente precisa fazer, né, esse processo para que a gente entenda melhor. Né? Então, a gente precisa fazer essa autoanálise. E Joana nos esclarece que a gente pode desenvolver nossas potencialidades para pensar no bem. E se eu penso mais no bem, eu vou agir no bem, a minha conduta será pautada no bem. Quando algo desagradável nos acontece, qual é a nossa atitude diante dessa situação desagradável? Aí a gente começa a buscar essa autocompreensão, essa autoanálise. Vamos pensar. Estamos aqui na Terra matriculados, né, no curso de educação moral. Educação moral. Mas trazemos na nossa bagagem, né, muito aprendizado realizado, mas trazemos também tendências, ainda paixões que precisam ser lapidadas, trabalhadas, transformadas. Mal hábitos arraigados que não aprendemos nessa existência, não. Já estamos há bastante tempo. É condicionamento, Jonas chama de condicionamento. E para a gente tirar, para a gente transformar, modificar essa conduta mental, precisa realmente a gente ter vontade. É o que nos ensina lá no Livro dos Espíritos. Se tivermos vontade suficiente, vontade firme, a gente consegue fazer essa mudança. Mas como que eu vou mudar? Como é que eu vou transformar aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não identifico em mim? Eu preciso primeiro me conhecer, me perceber nesse processo. Será que eu identifico quando é que eu estou tendo uma atitude desequilibrada? Eu consigo perceber? É verdade? A gente precisa estabelecer melhor. Eu vou contar uma história para vocês. É uma história que eu, pesquisando na internet, eu achei assim, maravilhosa, vem ao encontro desse nosso tema. Então, é assim, um mestre, né, zen budista, decidiu fazer uma grande caminhada. Eles iriam se transportar de um lugar para outro, e era uma caminhada bem longa, e o pernoitar no local para depois retornar. E foi junto com seu discípulo nessa caminhada. E conforme eles foram, né, chegaram a um determinado local que precisava passar por uma ponte. E ao chegar próximo dessa ponte, eles viram que houve um processo lá de desabamento dessa ponte. E ele ficou, né, o mestre analisando junto com o discípulo como que eles poderiam atravessar, né, encontrando estratégias para que eles atravessassem, não tinha outro caminho. De repente ele percebeu que daria para atravessar o rio, porque ele não era muito fundo, talvez chegaria e poderia chegar até a cintura, então daria para atravessar. E assim eles decidiram atravessar um rio. Mas quando ele foi iniciando o primeiro passo, ele ouviu um grito de uma mulher, e ele vira, né, os dois viram, e a mulher pediu ajuda. Ela estava ali há um tempão, ela precisava também atravessar aquele rio, mas ela não tinha coragem, ela estava com medo. E o mestre e o discípulo olharam para aquela senhora, né, para aquela moça, e o mestre pegou a mulher nos braços e atravessaram. Chegaram do outro lado, ele deixou a mulher ao chão, ela agradeceu muitíssimo a ele, foi embora. E o mestre e os discípulos também seguiram a sua trilha, né? Também caminharam. Chegaram ao local de destino, né? Fizeram uma parada para repousar, para dormir e continuar a caminhada no outro dia. Quando já estavam se recolhendo, o mestre e o seu discípulo, o discípulo ele começa a inquirir: mestre, essa mudança de clima ataca a rinite, a sinusite.
Então ele diz, mestre, desculpe, ainda pede desculpa. Mas o Senhor feriu nossos princípios, porque o mestre carregou uma mulher nos braços, né? O Senhor carregou uma mulher nos braços. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Olha só, o discípulo, né, inquiriu o mestre. E o mestre contemplou ali o discípulo, contemplou, né, e respondeu. Eu carreguei a mulher nos braços e deixei do outro lado do rio. E você até agora está carregando a ela no seu pensamento. Essa é a história. Então, qual é a moral dessa historinha? Nós devemos estar mais atentos aos nossos pensamentos do que às atitudes dos outros. Do que às atitudes dos outros. Porque ele teve um ato de amor com a mulher. Ele, naquele momento, ele não lembrou dos princípios deles, porque ele estava primeiro pensando em auxiliar alguém. Ele não tinha má intenção nenhuma. E não teve. Mas o discípulo, sim. Quando nossos pensamentos estão adoecidos, nós fazemos juízo de valor equivocado na conduta dos outros. Nós não sabemos fazer essa análise. Portanto, pecamos muito mais pelos nossos pensamentos do que pelas nossas atitudes. Por quê? Segundo pesquisas fornecidas pela internet, e são pesquisas científicas, o ser humano é capaz de gerar aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. 70 mil. Isso se traduziria em 3 mil pensamentos por hora, 50 por minutos. Imagina. Se a gente tem um pensamento bem direcionado, imagina, gente. Às vezes a gente pensa tanto absurdo que a gente nem tem coragem de falar que a gente está pensando isso para a gente mesmo. Imagina se esse pensamento ele é bem direcionado. Calcula. Não é verdade? E como é que nós podemos estar saneando, fazendo um processo de saneamento dos nossos pensamentos? Joana traz soluções também para a gente. Traz soluções. Porque ela já pontuou para a gente traz uma bagagem de nossas reencarnações do nosso passado, de equívocos, né, de condutas equivocadas que vai refletir hoje em formas de tendências na nossa vida, né? E mentalmente pensamentos viciados, desajustados, emoções desequilibradas. O que reflete um pensamento viciado, um pensamento desajustado, uma emoção desequilibrada e desajustada, né? Aquele pensar mais negativamente, uma pessoa que é pessimista e tem ideias distorcidas da realidade, uma pessoa insegura emocionalmente, porque ela pensa dessa forma. Então, ela pensa e vive nesse patamar. Uma mente que a culpa está ocupando todo o espaço. A tristeza está em intensidade. Porque a tristeza ela é importante, mas ela está intensa, está desajustado. Essa mente não está equilibrada. Né? Nós já estudamos no início do capítulo, quando ela afirma que emoção e razão precisam estar caminhando juntas. Os dois cérebros. Né? O pensar de forma equilibrada com o patamar, né? O aspecto emocional também equilibrado. Basta um desajustar para que tudo se desajuste.
Então, aqui, se eu tenho, né? Se a culpa ocupa a minha mente, esse pensamento está desajustado também, junto com o aspecto emocional. Porque um interfere no outro. A autoestima baixa interfere. Gente, a minha conexão aqui não está boa. Eu vou até desligar aqui o celular. Peraí. Para não dar problema na live. Então, esse será um reflexo desse pensar. Okay? A pessoa que é muito crítica, que julga muito a conduta alheia. Como é que nós podemos trabalhar para sanear todo esse processo? Eu fui lá pedir ajuda do Emmanuel, né, no Consolador. Okay? Não, Consolador não. Tem um Consolador, mas eu optei por outro. Pelo Pensamento e Vida. Okay? Ele diz que o pensamento sombrio, né, adoece o corpo. O pensamento sombrio adoece o corpo. Cultivar melindres no campo mental, desgostos, irritação, mágoa. Ele diz que é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e dubalos no solo emotivo da nossa existência. Isso por conta própria. Então, às vezes, o indivíduo enferma porque ele está espiritualmente adoecido. E aí, esse adoecimento ele se concretiza no corpo físico. Ele vai precisar tratar. Okay? Como sanear? Então, Emmanuel vai nos recomendar, né? Vai dar solução. Cultiva diariamente a compreensão. Será que eu cultivo a compreensão diariamente? Ou eu sou julgador e julgador do outro o tempo todo e de mim mesmo? Cultiva a paciência diariamente. Eu estou cultivando a paciência? Cultiva a bondade. A bondade infatigável, ele diz. Cultiva a tolerância construtiva. É a tolerância construtiva. Okay? Em todos os teus passos. Em todos os teus passos. Há necessidade de a gente fazer esse cultivo. Okay? Então, a gente precisa se perceber nesse processo. Precisa se perceber. Olha o que Joana pontuou para a gente. Os desafios, né, existenciais faz parte da vida. Algo vai acontecer para eu treinar a paciência. É um desafio. Entendeu? É um desafio. Destruído pela paralisia da vontade dos membros das aspirações que se transformariam em doentia a aceitação dos níveis inferiores do estágio de evolução. Nós estamos, cada vez mais a gente precisa se conscientizar que nós estamos aqui em processo. Nós não sabemos, nós estamos aprendendo. Somos viajantes, não é verdade? E a gente vai conseguir, em determinados momentos, administrar esses desafios, em outros não. E Joana já nos explicou que esse processo ele é lento e gradativo, que a gente precisa perseverar. Por isso, a paciência e a tolerância. Ela pontuou muito para a gente que Emmanuel coloca agora nessa obra, Pensamento e Vida, ela pontuou nessa obra muito sobre a tolerância, a paciência e a persistência, para a gente não desistir. Para a gente não desistir. Então, quando ela traz a proposta de viajar pelo nosso inconsciente, para que a gente possa gradativamente nos libertar
dessa conduta, né, do passado equivocado, não é verdade? Desse pensar desajustado, desequilibrado, e aí a conduta também, nós vamos fazendo um processo de saneamento gradativamente. E nós vamos transformando. E vamos direcionando melhor esse pensar. E a meditação é uma ferramenta poderosa para a gente viajar pelo nosso inconsciente. Lá ela explica que gradativamente, que é o item anterior, a meditação, gradativamente, a gente vai fazendo esse processo de saneamento. Vai diluindo através da meditação, da oração. O quanto nós temos ferramentas para que a gente consiga fazer esse trabalho de autolibertação. No pensamento que iniciam as mudanças e as renovações. É no nosso campo mental, na nossa forma de pensar. Para isso é necessário a gente fazer esse processo de mudança, ressignificar. Mas eu só posso mudar aquilo que eu conheço. Aquilo que eu conheço. Então, mergulha, né? Mergulha no inconsciente para que a gente possa, cada um possa fazer isso, fazer esse mergulho. Identificar aquela conduta arraigada que está ali, que virou um condicionamento, que a gente precisa gradativamente se libertar dela. Com persistência e perseverança a fim de superar. Assim, verdadeiramente estaremos promovendo transformações e mudanças de atitudes, com o pensamento bem direcionado, para desenvolver uma vida plena e feliz. Não é verdade? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Gente, tem 1h30, né? Eu não calculei o tempo que eu comecei a live, eu esqueci. Mas, assim, é um capítulo que não é um item. Esse último, ele não é muito extenso. E, então, assim, a gente já está encerrando, tá? Muito feliz por a gente estar concluindo, na verdade, esta obra, Pensamento e Vida, Desafios e Soluções, e iniciando uma nova obra, né, da série, que é o livrinho. Muito, muito, muito. E eu tenho refletido bastante sobre esse pensamento bem direcionado. E pratico meditação diariamente. E eu recomendo, pratique meditação. Começa com 1 minuto. Com o tempo você vai conseguindo fazer 10 minutos, 20, diariamente, gente. Escolhe um momento do teu dia que seja mais calmo para você fazer. Tem muitas meditações guiadas no YouTube. Eu vou fazer assim, eu vou colocar uma que eu selecionei aqui, é de 5 minutos, tá? Depois a gente faz a prece. Então, assim, é fundamental. Porque eu vou identificar esse pensamento que está desajustado. E agora, o que eu faço? Vamos trabalhar. E a meditação é a ferramenta poderosa, junto com a oração, a gente fazer esse processo. Não tem outro caminho. É a transformação moral. É identificar, selecionar e começar a trabalhar para modificar esse panorama. Tá certo? Aqui é do livro Vida. Deixa eu olhar aqui. Acho que é o penúltimo livro do Divaldo. Também Joana de Ângeles. Vida Plena. No livro Vida Plena. Eu esqueci de colocar aí o nome do livro. Olha essa recomendação da Joana para a gente finalizar. Vou colocar a meditação, depois a gente faz a prece. Se bem que a meditação já é uma oração. Domando conforme estás tentando fazer,
o homem velho em um homem novo será o vencedor amanhã desta batalha, que vens travando há tempos. Herdeiros da divina luz, purifica-te para clarear o mundo, tomando de sublimes raios da bênção do amor. Joana de Ângeles. Vida plena, tá, gente? Jesus é a rocha viva para nos apoiarmos sempre. Nada o abala ou afasta do foco que nos reserva, que é a plenitude. Não é verdade? É a plenitude. Esse é o nosso destino, a felicidade, ser um ser pleno. Pleno. Então, eu vou colocar aqui a meditação, tá bom? Deixa. Depois a gente encerra com a prece. My eyes are wide open. I see you clear. My toes touch the same floor. Our world has been shaken on. Bem-vindo à sua meditação de 5 minutos para melhorar o seu dia. Às vezes sentimos que precisamos tirar uma semana de férias para realmente descansar. Mas deixe essa experiência te lembrar que a real mágica começa quando você decide tirar que seja 5 minutos do seu dia para parar, respirar, estar presente e se centrar. Então, obrigada por encontrar esse momento agora no seu dia e por fazer algo bonito pela sua paz interior e equilíbrio interno. Você merece. Vamos começar encontrando uma posição confortável para se sentar, com as costas retas e as mãos apoiadas nos joelhos ou no seu colo. Feche os olhos e começa apenas inspirando bem fundo e solta o ar, soltando junto com o ar qualquer tensão, preocupação, incerteza ou medo que você possa estar sentindo dentro de você hoje. Deixa isso ir embora com a intenção de tirar isso de você e abrir espaço para energias positivas que iluminem o seu coração e o seu ser. Inspira e expira. Inspira bem fundo dentro do seu coração. Sinta a força do seu coração. Sinta a beleza do seu coração. Sinta a energia poderosa do seu coração. Visualize a você mesmo, inspirando essa energia positiva e poderosa para dentro do seu lindo coração, permitindo que essa energia nutra cada cantinho do seu corpo. Inspira e ao expirar, visualize saindo para fora de você, junto com o ar, qualquer energia negativa que ainda possa estar dentro de você. Não tem mais espaço para ela agora. Inspira e expira, esvaziando o seu coração, deixando ele leve,
Liberte o medo, porque você tem uma energia poderosa dentro de você. Liberte as dúvidas, porque você está sendo guiado o tempo todo. Liberte as preocupações, porque tudo vai dar certo. Liberte. Inspira e expira. Foque na sua respiração. Note qualquer sensação que possa surgir no seu corpo ou na sua mente. Observe. Desapegue de tudo nesse momento, focando apenas na sua inspiração e expiração. Deixe cada respiração guiar o seu coração para a gratidão, encontrando gratidão por esse dia de vida, pelo seu corpo forte e saudável, pela sua mente criativa e poderosa. Inspira e expira. Fique aqui por um momento ou por quanto tempo você precisar hoje, simplesmente sendo com a consciência pura e com a sua corrente de energia pura. E agradeça a você mesmo por ter tirado 5 minutos do seu dia para cuidar de você e se reconectar com uma fonte infinita de energia pura e positiva dentro de você. Nunca esqueça que a sua energia é poderosa, que você é amado, que você é amor. Tenha um lindo dia e uma linda noite hoje. Amor e luz. Namastê. Maravilhosa essa meditação, não é verdade? 5 minutinhos, gente. Se a gente tirar todo dia. Às vezes não dá 5 minutos, você não consegue. Pode fazer em 2 minutos. E você vai gradativamente aumentando esse tempo para que você desenvolva primeiro o hábito de fazer a meditação. A meditação é esse olhar interno, esse olhar para dentro de nós, é nos perceber, nos acolher, né? Nos amar, perceber o que está enfermo dentro da gente para que a gente possa trabalhar. É necessário. Principalmente na correria que a gente vive no dia a dia. Vamos agradecer, então, por mais esse estudo. Gratidão a todos vocês. Espero que tenha saído bem compreendido o nosso tema do pensamento bem direcionado, essa nossa necessidade de trabalhar no nosso dia a dia essas questões. E a meditação vai nos ajudar, vai nos auxiliar. A oração também, porque quem está em oração está com o pensamento elevado, portanto, está com o pensamento bem direcionado, não é verdade? Então, vamos fazer uso das nossas ferramentas que temos aqui na Terra. Joana também sinaliza que muitas vezes, nesse tema da meditação, no momento que a gente está praticando a meditação, essa ação meditativa, nós vamos nos libertando dessas nuances, desses comportamentos equivocados, né? Desses desequilíbrios, dessas condutas equivocadas do nosso passado e do nosso presente também. Mas tem algumas demandas emocionais, alguns conflitos que são mais difíceis, né? São mais dolorosos para nós. A gente tem medo até de encarar, de pensar sobre essas situações, porque nos causaram cicatrizes, feridas emocionais. E nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Então, ela recomenda que procure um psicoterapeuta para trabalhar essas feridas, essas demandas mais delicadas. E aí nós vamos conseguir superar. Tá certo? E se a gente tem
aqui na Terra todas essas ferramentas ao nosso alcance, ao nosso auxílio, que a gente busque, né, que a gente enfrente. Ela nos ensina, nos recomenda a enfrentar os nossos desafios, né, com louvor, que a gente consiga transpor essas questões. E as nossas demandas emocionais, elas são fundamentais para que a gente possa, né, fazer esse processo de transformação, de autotransformação. São necessários, tá certo? Então, assim, a gente deseja uma vida plena para todos nós, um dia maravilhoso, não é verdade? E confia que tu vai conseguir, tu vai ter êxito, tá certo? Basta que a gente confie, que a gente acredite no nosso potencial. É necessário. Então, vamos elevar o nosso pensamento e vamos fazer até um processo, uma oração meditativa, tá? Eleva teu pensamento e trabalha no teu campo mental agora a gratidão, a alegria, a bondade amorosa. Coloca a tua mão esquerda no teu coração. Respira suavemente. Com a tua mão aqui no coração, tu vai sentir essa respiração. Agradece por ter, né, essa maravilhosa forma de respirar, de sentir essa respiração. Agradece pelo teu coração, por estar funcionando maravilhosamente bem. Coloca a tua outra mão direita aqui no diafragma para te perceber, né, a tua inspiração e a tua expiração. Enchendo os pulmões de ar e vai soltando suavemente. Agradece pela respiração, pelo funcionamento do teu corpo. E nesse clima de bondade amorosa, você possa afirmar para você que eu seja feliz, sentindo a respiração, com a mãozinha aqui no coração, a mão esquerda, que eu seja feliz, que eu seja saudável, que eu tenha paz, que eu seja feliz, que eu seja saudável, que eu tenha paz. E ampliando esse teu clima de bondade amorosa, possamos pensar em todos os seres da Terra, todos os seres, desejando também a eles que todos os seres da Terra sejam felizes, que todos os seres da Terra tenham paz, que todos os seres da Terra tenham equilíbrio, tenham saúde, que todos os seres da Terra sejam felizes, que todos os seres da Terra tenham paz, que todos os seres da Terra tenham saúde e equilíbrio. Retornando, sente a tua respiração e que possamos agradecer por este momento de bondade amorosa, desejando sempre que eu seja feliz, que eu tenha paz, que eu seja saudável, que eu seja feliz. E nos despedindo num sentimento de pura gratidão por este momento, por esta paz que nos envolve. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos nós, que a cada dia sejamos mais felizes. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.